O projeto Escola Areninha tem grande potencial de transformação social, pois temos uma escola cujos professores pertencem àquela realidade e podem inspirar essa nova geração de alunos. Sou Keila Andrade Hayashida, professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, Unidade Acadêmica da UES, e no projeto Escola Areninha assumo a coordenação da área de cidadania. Kaline Fernandes Silva, professora de Educação Física, atuei como supervisora no projeto Escola Areninha. A execução do projeto Areninha é altamente importante na vida de muitos jovens. Proporciona um momento produtivo no contraturno escolar, possibilita esses jovens estejam longe das ruas, das más companhias, assim contribuindo para o crescimento e desenvolvimento pessoal e intelectual. Professora Abnisa Pontes Barros Leal. Eu sou professora do curso de Letras, professora aposentada. Sempre trabalhei muito mais com a parte de estágio. Antes de termos disciplinas de estágio, nós já tínhamos essa prática, mas com outra denominação. E desde lá, eu já era professora de estágio. Então eu acho que essa minha ida muito às escolas, esse meu chegar junto aos monitores que estão em formação docente, e não vou negar o carinho que eu tenho pela educação, sinceramente não é uma frase feita que a gente escuta toda hora, mas sem educação o país não vai para frente. Então eu acho que por isso eu fui convidada a me integrar à equipe da Areninha. O projeto Escolar Areninha é um convênio da Prefeitura de Fortaleza com a Universidade Estadual do Ceará. O projeto é voltado aos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede pública que não estudam em escola de período integral. O projeto oferece uma forma de ensino em período integral aos alunos, enquanto oferece aos estudantes de curso de licenciatura uma oportunidade de estágio à docência. Ele se utiliza das estruturas das Areninhas, um dispositivo de lazer público construído pelo governo do estado do Ceará em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, para atrair alunos para atividades no contraturno do seu período escolar, de forma a não interferir com os estudos regulares. O projeto faz parte do programa Aprender Mais, um programa guarda-chuva que engloba o projeto Escolar Areninha, o projeto Aprender Mais, a Rede Cuca, o projeto Juventude Digital e o programa Protec, com turmas avançadas e o projeto de integração. Segundo dados da Prefeitura, a cidade de Fortaleza possuía, em 2019, cerca de 41,3% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental matriculados em tempo integral, número que, de acordo com a Carta de Recomendações da Assembleia Cidadã de Fortaleza por uma Educação em Tempo Integral, subiu para algo em torno de 77% em 2023, sendo que apenas 17% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental estavam matriculados em escolas de tempo integral, ou seja, a maior parte dos alunos que está estudando em tempo integral estaria matriculado em algum programa de tempo integral fora da escola. É claro, nem todos esses estudantes estão matriculados no projeto Escola Areninha. Esses números incorporam todos os projetos citados no início, como sendo parte do programa Aprender Mais. Contudo, eles sinalizam a atenção que a última gestão deu em seu plano educacional para programas de escola em tempo integral. Sobre essa parte, eu não estive presente, porque eu entrei em 2023 para substituir uma colega que era também professora da UES, mas que precisou se ausentar. Aí precisaram de uma pessoa para responder pela pasta de coordenação pedagógica e meu nome foi lembrado. Mas o que eu sei é que o projeto foi criado inicialmente com o fim de reaproveitar as areninhas, porque o aluno da escola fundamental, aliás, todos nós, precisamos fazer práticas esportivas. Então, vejamos, as areninhas foram criadas como um projeto, vamos chamar sociocultural,
porque era um espaço em que as pessoas se encontravam para a prática de esportes, e foram várias, né? Nós temos muitas areninhas pela cidade de Fortaleza. O professor Oscar ficava imaginando o seguinte: e se nós criássemos um projeto que aproveitasse esse espaço para a prática esportiva e, ao mesmo tempo, a melhoria do ensino? Então, esse projeto nasceu, na verdade, por conversas que o professor Oscar teve com pessoas da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Inclusive, o próprio Roberto Cláudio também foi um artífice nessa ideia. Levaram o projeto para o professor Edelbrando, que também é uma pessoa de visão ampla, que viu que realmente era uma ideia interessante. Organizaram a documentação necessária, apresentaram à secretária de Educação, que acredito já era da Lila, e pronto. O primeiro desafio foi o fato de ser um projeto piloto, de modo que todos os instrumentais de execução e acompanhamento tiveram que ser criados a partir do contexto que íamos vivenciando. O projeto foi lançado em 13 de novembro de 2019 para entrar em vigor no primeiro semestre de 2020. E, se você prestou atenção a essa data, deve saber o que veio logo depois. Em dezembro de 2019, houve o primeiro surto de Covid-19 em Wuhan, na China. E alguns meses depois, a pandemia atingiria o Brasil. Outro desafio foi iniciar as atividades no ensino remoto emergencial, que demandou formações específicas para os monitores atuarem junto aos alunos em grupos de WhatsApp. Não seria justo avaliarmos o programa por um período tão difícil para todas as atividades de ensino. O nascimento do programa em meio à crise sanitária e de saúde pública certamente foi uma barreira enorme para a implementação inicial, embora o programa tenha continuado em formato à distância. Para superar os desafios, foram importantes as reuniões de trabalho e o acompanhamento sistemático, que nos permitiu a elaboração de materiais didáticos, instrumentais de acompanhamento, formação de monitores e avaliação das ações, visando sempre o aperfeiçoamento. Por isso, acreditamos ser necessário apontar que qualquer julgamento sobre o programa Escola em Linha deve ser levado em consideração que ainda é um programa extremamente jovem, em construção, especialmente se considerarmos que o programa só iniciou as aulas presenciais a partir de 2023, quando a pandemia já estava sob controle e a maior parte da população já estava vacinada. De início, as escolas areninhas eram estruturas temporárias, improvisadas ao lado dos campos das areninhas. Feitas primariamente de aço com parede de divisória, essas estruturas padronizadas possuem 2 andares, um térreo e um andar superior, com 2 salas de aula em cada andar. Elas possuem uma coordenação no térreo, uma sala de professores e uma cozinha no andar superior, além de um banheiro masculino e feminino e bebedouro no térreo. É comum a prefeitura estimar o número de alunos atendido pelas escolas areninhas em torno da sua capacidade máxima, isto é, 340 alunos, sendo 170 durante o turno da manhã e 170 durante o turno da tarde. Todas as salas de aulas, bem como a sala dos professores e a coordenação, devem possuir ar-condicionados, lousa, mesas e cadeiras. Além disso, as areninhas são equipadas com retroprojetores, uniformes e equipamentos esportivos, além de lápis, papel e outros materiais necessários para o processo didáticos. O ar-condicionado particularmente torna as salas das escolas areninhas por vezes um ambiente mais salutar que as escolas de onde os alunos vêm. Ainda assim, é inegável que esse espaço improvisado é inadequado. Entre os muitos problemas gerados, a falta de um espaço de alimentação faz com que a diretiva sobre o horário do lanche seja manter os alunos em sala e servir o lanche em suas mesas, sem lhe dar tempo ou espaço apropriado para se divertirem, se movimentarem depois de horas sentados ou se alimentarem de forma prazerosa. Além disso, as estruturas provisórias tendem a permitir a entrada de água durante a chuva. O sucesso do projeto desde 2023 levou à criação de estruturas permanentes para as escolas areninhas durante a rápida expansão do projeto, sendo que, com o grande número de escolas areninhas construídas ao longo de 2024, as estruturas provisórias são a minoria hoje, correspondendo apenas às escolas areninhas mais antigas. Cada escola areninha é planejada para comportar 4 turmas de até 40 alunos, uma turma de cada um dos anos finais do ensino fundamental. Segundo o planejamento de horários, cada dia os alunos assistem 4 aulas de 40 minutos cada,
compostas por aulas de reforço de português, matemática, inglês e educação física, e introduzindo uma nova disciplina chamada cidadania. Dessas, matemática e educação física são diárias, enquanto que português é dado em 4 dos 5 dias letivos da semana e inglês e cidadanias são dadas em 3 dias da semana cada. Bom, é assim que as escolas areninhas deveriam funcionar. Mas em nossas entrevistas descobrimos que elas raramente funcionam exatamente como o programa exigia. Como os coordenadores de área só trabalham com os monitores em reuniões na US e não visitam pessoalmente as areninhas, eles geralmente só ficam sabendo da verdadeira situação das aulas dadas nas areninhas quando um dos professores supervisores percebe uma diferença entre o planejamento e a execução. Todo projeto que envolve muitas pessoas em diferentes funções, vez ou outra, existia divergência na distribuição das aulas e nos horários de cada monitor. Algumas vezes, por falta de um monitor, era feito um acordo com o articulador da escola areninha, que o supervisor não tinha conhecimento, mas era algo que, uma simples conversa, era resolvido. Esses acordos entre monitores e articuladores são relativamente comuns, visto que muitas vezes é necessário alterar os horários, seja porque não há monitores o bastante para dar todas as disciplinas ou porque não veio nenhum aluno de um dado ano. Considero que esses desafios foram superados. Quando necessário, nós tínhamos momentos de conversa para entender a situação real de determinada escola areninha, e assim conseguimos obter resultados satisfatórios com o nosso projeto. Isso não quer dizer que esses problemas eram desconhecidos dos coordenadores de área, que já estão bastante acostumados a lidar com essas situações. Na verdade, foi possível perceber esses problemas nas entrevistas de pessoas em diferentes níveis do programa. Entre as principais dificuldades encontradas pelos entrevistados para a aplicação do programa como foi idealizado, encontramos a ausência de monitores o bastante para cobrir todas as escolas areninha. E em outubro, nós precisávamos de 170 monitores atuantes. Nós estávamos com 164, a equipe quase toda completa. Isso foi um feito, porque antes era a maior queixa: falta professor de matemática, falta professor de português, falta professor de inglês, lá no começo principalmente. A falta de controle da presença dos alunos. Um dos grandes desafios tem sido a frequência dos alunos, especialmente a inconsistência dessa frequência. Alunos cujos nomes estão nas listas encaminhadas pelas escolas de origem muitas vezes não frequentam as aulas, enquanto outros cujos nomes não constam frequentam. Essa alternância de alunos, por exemplo, às vezes os que vêm no começo da semana não são os mesmos que vêm no fim da semana. Isso prejudica muito a evolução dos conteúdos. A falta de capacitação dos próprios articuladores do projeto, que compõe a função de um diretor escolar nas escolas areninhas. Considero que se houvesse uma capacitação com os articuladores de cada areninha, o projeto ficaria ainda melhor. Essa proposta está descrita no projeto, mas infelizmente numa corrente não houve concordância de datas para essas capacitações. Só que tem alguns articuladores que são difíceis. É tanto que o documento de avaliação tem no projeto uma espécie de pré-projeto, propostas basilares do projeto Areninha. E em ambos os documentos, nós falamos da formação dos articuladores, porque minimamente eles precisam sim ter uma formação de gestão escolar, precisam. Mesmo sem essa formação, se o circuito de comunicação funcionasse, as coisas seriam tranquilas. Mas quando isso não acontece, aí é difícil. E a inexperiência dos monitores. Um desafio que se mostrou mais visível no ensino presencial foi a necessidade de formação dos monitores. Alguns nunca tinham tido a oportunidade de vivenciar a sala de aula. Esse último problema, particularmente, foi apontado pela Assembleia Cidadã de Fortaleza como uma das maiores falhas do programa em 2023, embora não tenhamos achado dados sobre a percepção do público sobre isso em 2024. Alguns desses problemas puderam ser resolvidos ao longo dos últimos anos. Podemos ver, por exemplo, que foi feito um maior esforço para melhorar e capacitar os monitores. E a despeito do aumento considerável da quantidade de monitores por coordenador de áreas no ano de 2024, comparado ao ano de 2023, que certamente dificultou os trabalhos.
Para melhorar a atuação dos monitores, investimos em formações com vivências práticas, elaboração de planejamento piloto pelo coordenador de área, maior diálogo com a escola de origem dos alunos e presença semanal dos supervisores para observação e feedback das atividades. Contudo, ainda há muito que ser feito, como vimos a formação continuada dos articuladores do projeto, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, faz parte do projeto já há algum tempo, contudo, jamais foi implementada. Um problema similar é com o registro da presença dos alunos na Areninha, cujo controle é de responsabilidade da SME e tem deixado a desejar. O projeto Escolar Eninha deriva de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza e a UES. A frequência não é responsabilidade da equipe da UES, mas temos sugerido que sejam criados mecanismos que possam garantir essa frequência, dada a importância da ampliação da jornada escolar. Contudo, o maior problema de longe é a ausência de monitores para adentrar o programa. No ano de 2024, considerou-se uma grande vitória ter chegado perto de lotar todas as carências. Em outubro, nós precisávamos de 170 monitores atuantes. Nós estávamos com 164. A equipe quase toda completa. Isso foi um feito, porque antes era a maior queixa: falta professor de matemática, falta professor de português, falta professor de inglês, lá no começo principalmente, quando era aquela coisa de trabalhar de manhã e de tarde. Isso funcionou lá nos primeiros semestres, quando eles tinham o quê? 5 horinhas apenas. Esse é um problema que afeta algumas disciplinas, mais que outras. Disciplinas como a de inglês, que enfrentam uma carência tão grande de monitores, se tornou necessário permitir aos monitores de outros cursos ministrar as aulas se tiverem um domínio mínimo da matéria. Uma outra coisa que a gente viu, há uma deficiência do número de profissionais para o curso de língua inglesa. Só que essas pessoas, pela experiência adquirida anteriormente, entrou na faculdade, elas também já são convidadas para trabalhar em cursinho. Então, nós tínhamos uma deficiência de preenchimento no quadro de professores de inglês que era assustadora. O que a gente viu? Não vamos ficar só com licenciandos do curso de letras, desses cursos de letras dessas instituições. Vamos procurar pessoas de outras áreas que dominem a língua inglesa. Elas passavam por um processo de seleção e de avaliação do nível de conhecimento em inglês. E aí, se fosse aprovado, ele entrava como monitor. E isso facilitou, de fato. Matemática também é outra área difícil, mas a nossa coordenação procurava alunos de cursos de matemática, dos cursos de física, entende? Para poderem trabalhar como monitores. A ausência de monitores para suprir o quadro das areninhas já levou a mudanças mais recentes, como a expansão do programa para englobar os alunos da UFC e a mudança da carga horária. Porque, por exemplo, alguns dos nossos cursos só funcionavam, por exemplo, pela manhã. Aí, cadê o pessoal que ia trabalhar de manhã? Estava todo mundo nos seus respectivos cursos. Então, nós vimos o seguinte: não tem condição de nós ficarmos só com alunos da UES. Aí, abrimos o leque para a UFC, para o Instituto Federal e até para algumas instituições privadas. Contudo, a continuação do problema indica que a solução seja mais óbvia. O aumento das bolsas dos monitores das areninhas é um assunto que apareceu em mais de uma entrevista como sendo desejado. Porque antes o gargalo estava no valor da bolsa e a gente já vem insistindo nisso faz tempo. Tão verdadeiro isso que alguns dos nossos monitores, quando viram a oportunidade de trabalhar de manhã e de tarde, eles aceitaram porque a bolsa que voltaria para ele é muito mais significativa. Então eu penso assim, eu não sei, para mim ficou uma interrogação imensa se a questão da bolsa, que antes era um problema que a gente não conseguiu resolver. Nós tentamos muito, mas não conseguimos. Não foi fácil. Quase toda reunião que nós tivemos, nós falávamos da insatisfação, não tem outra palavra, dos nossos monitores em relação à bolsa. Mas sempre que se fazia um grupo, aparecia o comparativo de que a nossa carga horária é menos do que a carga horária de uma outra bolsa que paga mais. Então, nós estávamos estudando para pedir uma bolsa maior agora. Dentre os aspectos que nós esperamos que possam ser melhorados, está o aumento no valor das bolsas dos monitores
e maior aproximação entre as atividades desenvolvidas na escola Areninha e as atividades desenvolvidas na escola de origem. A possibilidade do aumento da bolsa, contudo, depende da vontade da Prefeitura de Fortaleza, cuja opinião sobre o assunto nós atualmente desconhecemos. Ao final de 2024, foram inauguradas 10 novas areninhas, com mais devendo ser entregues para os anos seguintes. Embora o programa seja, segundo a gestão anterior da Prefeitura, um inegável sucesso, o que se reflete na mudança das estruturas temporárias para permanentes, o projeto não pode funcionar sem os monitores que o realizam. As bolsas baixas não são atrativas o bastante e a crescente demanda por mais monitores deve apenas agravar as ausências dentro das escolas Areninha à medida que o tempo passa. Para que continue sendo o imenso sucesso que foi até o momento, o programa precisa se tornar mais atrativo aos profissionais que o compõem.